Oi! Oiê! Tudo Quanto bom? tempo! Tudo E é, ótimo, e tudo, você? como é que você tá? Apareceu um carro ali atrás, o que que foi? Foi um trio muito louco que eu tenho. Como é que você tá? Tô bem, saudade de você, como é que você tá? Nossa, muita saudade de você! Eu tô Tu me, ab- bem, tô bem. tu me abandonaste, nunca tinha ficado 15 dias assim sem falar com você. Né? Ah, mas eu precisei. Eu te falei, né, que eu tive um contratempo com a minha mãezinha, e aí ela de suporte teve que ser suportada. E aí embolou um pouquinho aqui o meio de campo. São as estações da vida. É, nada mais justificado do que a mãe. É, exatamente. Ainda mais quando ela é a pessoa que estava cuidando da nenenzinha, né? Então, é, primeiro ela estava cuidando da nenenzinha e de repente tive que cuidar da nenenzinha e dela. Nossa. É, mas graças a É, Deus tá tudo bem, ela já saiu do hospital, já tá em casa, já tá bem melhor. você falou de um ponto que é inclusive um dos que eu quero abordar aqui junto com você, que é dos ciclos da vida, né? Hoje nós vamos falar sobre as estações, primavera, outono, verão, inverno. Nem sei se a gente vai conseguir falar de todas aqui, porque o tempo é curto, o assunto é bem longo. E as estações, ela dá justamente esse encadeamento de ciclos da vida. E cada vez que Sim, termina uma estação, ela termina um ciclo. E o que você estava falando, né, que você hoje está cuidando da sua mãe, porque os ciclos eles vão passando e chega um momento que realmente os filhos têm que cuidar dos pais, né? Aquele momento também que os filhos dão aquele suporte para os pais. E isso é muito legal, esse ciclo da vida. Hoje você tem aí dois ciclos ao mesmo tempo, né? Sua mãe e a sua filha em tempo real. Isso é magnífico, é uma das coisas, um dos privilégios que a vida nos oferece, né? verdade. Estou vivendo o inverno e o verão ao mesmo tempo. E Mas, falando de inverno, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu fiz ah, algumas pesquisas aqui e eu tenho muito amigo do sul aqui, especialmente trabalhando comigo atualmente, né? E alguns, que legal. engraçado, que uns não têm vontade nenhuma de voltar para o sul por causa do frio, porque enfrentam muitas dificuldades no momento do frio, do inverno, é um inverno estendido, né, em alguns estados. Sim. Você, como que é a sua vida no frio? Quais são os benefícios que você tem no frio e o que que você acha do calor? Me dá aí a sua agora, na lata, como diz o pessoal. Na lata. Ó, Na eu não lata. programei nada, você sabe disso, então eu hoje vou ser usada aí como seu instrumento, como instrumento divino para falar nessa live. Sabe quando você falou, eu lembrei daquela música que fala assim, né, que é preciso a chuva para florir, Sim. né? Ando devagar, porque já tive pressa. E você sabe que, assim, eu definitivamente eu odeio frio. Eu É odeio mesmo? frio, eu odeio Sério? frio e acho que odeio, sim, fujo de viagem para frio. Assim, eu não gosto de passar frio. Eu acho que tem um pouco a ver com ainda uma crença ou um trauma de criança, porque, enfim, a gente tinha pouca condição. Eu passei muito frio quando era criança, assim, né? Meu De manhã Deus. geada, ter que plantar fumo, e o fumo você planta, que era o que meu pai plantava, você planta no auge do inverno, né? Você planta ali por agosto, mais ou menos. Então eu passei muito frio, assim, né? Trabalhando na roça e tendo que botar a mão na geada, aquela coisa, sabe? E eu acho que de lá, assim, eu trouxe isso, assim, esse desejo de não sofrer no frio, sabe? Então agora, assim, esses dias. Ontem foi um dia muito frio. E ontem eu comentei até, assim, comentei com alguém, acho que foi com a Rafa. Eu definitivamente não fui criada pro frio, assim, eu realmente não gosto e eu confesso que nesses momentos, assim, eu gostaria muito de estar em Brasília, que é uma cidade que tem um clima mais ameno, né? E porque aqui o calor também é muito intenso, né? Então, tanto que o apelido de Porto Alegre é Forno Alegre, né? E porque realmente é muito quente quando é verão e é muito frio quando é inverno. Então, assim, mas eu acho que isso tem muito a ver, de novo, né? Agora falando assim um pouco, acho que tem muito a ver também com
eu acho que é muito saudável, né? Por que que o Rio Grande do Sul também é um estado tão produtivo? Com certeza tem a ver com o seu clima, com a sua, com a sua essência, né? Porque essa é a essência desse lugar aqui, né? É um lugar que oscila muito. Então, acho que também tem muito, fazendo um paralelo, né? Tem muito a ver com a essência daqui. A gente tem grandes benefícios, né? Como ter o país. Oi? Uma pessoa me ligou Oi? aqui e interrompi. Uma pessoa. Tá me Ah, ouvindo? tá. Tô te ouvindo. Eu estava falando do ponto de vista, né, de vantagens, né? Porque também aqui é um estado muito explorado turisticamente e se deve a esse frio, né? A questão de Gramado e da Serra, que Gramado, se eu não me engano, é o destino mais frequentado, destino turístico mais frequentado do país, e ele se dá por conta disso. Então, é essa beleza também que eu acho legal, assim, né? Sim, a essência do Rio Grande do Sul é essa. E ele só é o que ele é porque a essência dele é essa, né? Independente de eu gostar ou não de frio. E é um negócio meio louco, assim, porque você vai dizer, eu gosto de quando a minha vida não está boa? Não, eu não gosto, mas às vezes é aquilo que precisa para você, né? Aquele casulo para você virar borboleta, é aquela Sim. chuva para florir, né? Então eu acho que é por aí. Não é muito de É, gostar ou não gostar. é engraçado. Eu gosto muito também do Gramado, eu acho um lugar fantástico. Inclusive, estou querendo até voltar em Gramado agora para fazer uma viagem. Mas também, cidades de frios, para mim, elas são bem temporárias, né? Eu fiz uma pequena pesquisa com algumas pessoas e eu cheguei a alguns assuntos e eu queria comentar com você para ver o que que você acha. Um dos assuntos, um dos primeiros é que a depressão ela é mais recorrente no frio. Olha só, Sim, estudos epidemiológicos estimam que cerca de 5% das pessoas apresentam mais depressão durante o frio. E é engraçado que não é por causa do frio na prática, mas sim por causa da luminosidade que altera o ritmo biológico normal do organismo e predispõe à depressão. Esse é um fato, né? Segundo sim, fato, as pessoas fazem menos sexo no frio. Olha só que loucura. Porque dá sim, é preguiça, né, verdade. de fazer sexo no frio. Sexo é bom, Dói, né? Frio é dói. mesmo. Não há quem reclame de apetite sexual diminui, o que acaba esfriando até a tendência dos casais. E aí também mostra um estudo de que os casais que moram no frio, eles têm menos relações sexuais e existe uma tendência maior de viver um relacionamento frio, sem muita emoção, menos caliente. Olha que engraçado. Isso foi um estudo feito pela Universidade da Tasmânia, na Austrália. Mostrou que o ser humano, durante o inverno, apresenta comportamentos semelhantes ao de hibernação, né? Que é o processo de hibernação fazia com que o metabolismo deles ficasse mais lento e a prática sexual diminuía para aumentar a carga calórica. Olha que loucura. Então, assim, ele afeta o bom humor das pessoas, o inverno, ele afeta, né, a depressão, então, tipo assim, a questão da vida emocional das pessoas, a vida sexual das pessoas. O que que você me diz sobre isso? Sobre essa questão de... Eu, por exemplo, a minha mãe, ela dizia assim que no em frio, quando fazia frio, ela tinha que me dar mais injeções de motivação, porque às vezes eu estava estudando, mas quando chegava no frio, mano, eu queria acordar mais tarde, dava aquele desânimo, ficava meio down, entendeu? Eu digo até que parece que é uma parada nublada assim em cima de você. É louca essa parada. É porque é um lance assim, né? É muito louco isso, porque teoricamente, nós seres humanos, teoricamente não, nós precisamos de resguardo, né? Aquilo que eu te falei semana passada, não tem jeito, eu vou precisar me virar aqui, respeitar o meu tempo e ficar com a minha mãezinha. É, é, enfim, por conta de tudo que estava Sim, acontecendo. Esse tempo de recolher, isso tem a influência, que na verdade do clima, que na verdade é do universo, né? A influência sim, de como, sim, de como o universo ele se move, né? E isso também tem a ver com as luas, né? Que uma lua é melhor para X, outra lua é melhor para Y, ela influencia na gente, sim, assim como o clima. A questão por exemplo, se eu pudesse olhar para um dia chuvoso,
Graças a Deus e graças ao que eu construí, até posso fazer isso hoje. Mas assim, pensando na maioria das pessoas, se elas pudessem olhar para um dia chuvoso, apreciar a beleza desse dia chuvoso e frio e se recolher, é uma coisa, porque é isso que a estação quer nos trazer, né? A estação quer que a gente respeite o fluxo natural, a natureza, e faça também esse olhar para dentro, esse, não, peraí, hoje é um dia lindo, um dia de chuva ou de frio é um dia lindo, é um dia para se recolher, é um dia lindo para curtir, para repensar a vida, enfim. Sim. Só que na prática não é assim, né? Na prática, chuva ou sol, bicho pegando e não tem como se dar esse tempo. Muitas vezes a gente não constrói, né, de poder se dar esse tempo. Porque assim, não me diga que é fácil sair para trabalhar às 6 da manhã quando tá frio ou para malhar, porque não é. Ou Não. mesmo para transar, não interessa para quê. Não é. É desconfortável, é bem desconfortável. Tomar banho gelado no frio. Hoje, que nem tá tão frio, eu fui ligar o chuveiro e só o impacto de ligar o chuveiro, eu já tomei um choque. Hoje nem tá tão frio assim, deve estar uns 10 graus aqui hoje, não Meu olhei aqui. Deus, 10 graus não é tão frio. Exatamente. Não, essa semana fez 2, fez 0, foi bem frio mesmo, assim, que eu tive essa raivinha, assim, tipo, aí definitivamente eu não sou do frio. Mas, de novo, né, não é nem falando pelo frio em si, mas é falando que nós somos bichos criados para respeitar a natureza, né? E aí, o que a gente fez, né? A gente entrou num modus operandi louco, que eu tenho que produzir, 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 eu não posso parar. E aí, o meu corpo não se nivela com essas estações. E nós temos estações. Nós temos estações, nós temos fases. Só que a gente não se curva à natureza e não se curva, né, a essa natureza interna que nós temos de ter os ciclos. Ter o ciclo de vibrar, o ciclo de recolher, o ciclo de inovar, né? Enfim, tem meio que como as fases da Lua, né? E as estações, elas são grandes fases da Lua, só que momentos esticados, né? Então elas são também, assim, momentos que nos levam para um lugar de, poxa, se é verão, é claro que eu vou ficar muito mais expansivo, muito mais Sim, aberto, né? Só que a gente não pode ser expansivo e aberto o tempo inteiro, 100% do tempo, né? sim. Nenhum ser humano consegue ser feliz dessa forma, né? Até porque até a felicidade ou a alegria, né? Não a felicidade, a alegria em excesso, né? Imagina se a pessoa ficar só transando, né? Tipo, não tem como, né? A pessoa morreria. Mas assim, por quê? Porque nós precisamos de um equilíbrio. E as estações, elas vêm nos dizer isso. Você Cara, achou você graça, fala. né? Achei graça. Depende, né? Tipo assim. Mas você tem razão. Você tem razão. Não. Só, só, é, Equilíbrio, equilíbrio. equilíbrio. Isso que você falou, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente precisa entender Vou te que mostrar hoje. uma coisa. Olha como é que eu Mostra. tô fazendo live. Meu Deus. A primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo, a primeira é as estações, elas vêm para promover um equilíbrio na sua vida. Essa é a primeira coisa Equilíbrio. que eu queria deixar. Se você vai observar que as estações, elas são tipo uma montanha russa. Sol, né? Frio, um lá em cima e outro lá embaixo. Ou seja, uma montanha russa. E isso, quando você entende que. Aí você fala, pô, mas por que vocês estão falando das estações? Porque eu fiz uma pergunta com 20 pessoas agora, de domingo para cá, perguntando se as pessoas já tinham percebido o quanto que as estações influenciavam na sua auto-performance e no seu estilo de vida, que foi o que nós falamos na última live. E as pessoas, inicialmente, na primeira pergunta, elas falam, cara, eu nunca tinha parado para perceber isso. Só que depois das 20 pessoas que eu perguntei, 18 responderam depois uma resposta diferente. Primeiro ela respondeu, nunca tinha parado para perceber. Depois ela pensou, é mesmo, cara? Você acredita que no verão eu fico assim, no inverno eu fico assim? E a gente começou a debater e o assunto começou a ficar quente. O que eu queria dizer para vocês? As estações, elas foram feitas para ter um equilíbrio. E outra, segunda coisa, toda estação e todo ciclo, ele começa e ele tem um fim.
Você precisa fechar a estação passada. Exemplo, tá frio, depois começa calor. Você não tem que colocar uma roupa de calor? Não tem como a estação mudar e você continuar com a mesma roupa que você estava usando no frio, com o mesmo layout, cachecol e tudo. As pessoas vão te achar esquisito. Então, a primeira coisa que você tem que aceitar na sua vida é, na transição das estações, você vai precisar fazer uma mudança. Ou seja, você fecha um ciclo para começar o outro. Você fecha uma estação para começar uma outra. A maioria das pessoas, elas não percebem isso e muitas vezes elas transitam de uma estação para outra achando que ainda está vivendo na anterior. Quando você vive na estação passada, você não altera o ciclo. Quando você não altera o ciclo, você não escreve uma nova página. Quando você não escreve uma nova página, você não vive de verdade. E você deixa de apreciar a estação que está vindo, que é isso que você estava dizendo agora. Poxa, se eu pudesse estar na chuva e apreciando o quanto de beleza que a chuva ela me proporciona, você enxergaria a vida com um outro degrau, com um outro mindset. E isso, o que a gente quer compartilhar com você? Eu, particularmente, quando comecei a entender as estações da vida e o quanto que as estações influenciam na minha vida e o quanto que eu preciso manter os ciclos fechados, a cada estação que passa, a minha vida mudou e eu dei um turn point e um upgrade na minha vida que foi sensacional. Porque quem vive nas estações passadas e não fecha o ciclo, ele nunca consegue avançar para frente. O que você me diz sobre isso? É uma questão de abrir espaço, né? De abrir espaço para o novo, né? Para o novo vir. Isso também tem a ver com, por exemplo, relacionamentos. Sim. As estações aqui, quando a gente está falando, tem o sentido real das estações do ano, mas também tem a ver com os ciclos da nossa vida, né? Com os ciclos pelos quais a gente passa, né? Ciclo de escola, todos os ciclos, né? Imagina se eu não fechasse o ciclo da Caixa na minha vida, Sim. por exemplo. Essa é uma estação, esse foi um verão muito lindo na minha vida, com muitos invernos também, mas que foi um ciclo que fechou. Imagina se eu fico ainda vivendo naquela estação passada e fico... Eu não sigo para frente, eu não vou atrás do que eu saí para construir, né? Então, é muito importante fazer esses rituais de passagem, né? Eu gosto muito da astrologia, porque a astrologia nos ensina muitos rituais de passagem, né? É uma ciência aí que tem ganhado cada vez mais meu coração, porque ela trabalha muito com essa coisa, assim, de você entender que você é parte do universo, de que você faz parte, sim, de um todo, e que, sim, se Mercúrio está retrógrado, não é uma desculpa para você não fazer algo, mas que, sim, se você tentar fazer algo, ele vai influenciar, ele também influencia, e eu dizer que isso não existe é eu negar que existam marés, por exemplo, né? Que a maré recua. Essa é uma lição que a natureza nos dá, né? Por que a maré recua, né? Por que ela vai e volta toda noite, né? Por que ela dorme? Ou por que ela acorda? Por que ela fica acordada enquanto a gente está dormindo? Por que quando a lua está cheia ela é muito mais intensa? Né? Então são lições que a natureza nos dá, né? De equilíbrio mesmo, né? E assim, eu tô falando isso de um lugar que está buscando isso diariamente, que está buscando entender que eu não preciso ficar naquela roda do capitalismo doentio que eu tenho que produzir. Não, eu tenho que respeitar a minha natureza. A minha natureza é de produzir, sim, bastante, mas também é de me resguardar, é de me retroalimentar, é de fazer o que o mar faz. Sim, sim. Que é o que a gente tem que fazer todas as noites. Bom, a natureza é uma grande mestra, né? Não é à toa que existem aí várias ciências, né? Se eu pegar a ecologia profunda, se eu pegar a biomimética, que são ciências que nos ensinam a respeito de como a natureza está aqui para nos ensinar, todo dia, toda hora. Sim. Né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui, mas que todo mundo vai entender, né? Jardinagem, ou simplesmente aqui a gente tem uma horta aqui nos fundos, bem aqui atrás de mim. Tem uma hortinha. Aí eu tô indo lá todo dia, vou lá e pego, né, espinafre, pego os chás. Gente, couve, 3 dias depois, o negócio floresceu de novo. Eu fui lá, cabelo,
A gente corta, ele cresce mais rápido. Quer dizer, o quanto é importante eu entender o fechamento de um ciclo, ir lá e Sim. podar, né, fazer o fechamento e me abrir para o novo, para o fluido, para o jovem, né, dentro de mim. Faz sentido para você isso? Para mim faz todo sentido. E você estava falando, e essa questão de a natureza, ela nos ensina por si só, isso no dia a dia, e é engraçado, né? Quando você falou bem assim, que o mar ele vai e ele volta. Tipo assim, ele entende o movimento. Existe um momento que ele está parado, existe um momento que ele está mais avançado. É praticamente as estações num dia só dentro da própria natureza ali do oceano. Olha que louco, né? Num dia só ele faz as estações. A gente até brinca que aqui em Brasília tem as 4 estações num dia só, né? É, Uhum. e, e isso, quando você entende, eu até falo, né, que você falou assim, você tem que entender quando você precisa descansar, você precisa entender quando você Sim. precisa avançar, você precisa entender quando você precisa tomar decisões, né? E eu acho que uma das coisas que o É. ciclo ensina muito é você decidir, você tomar decisões. Tem um colega meu que trabalha comigo, que é o Júlio, ele fala bem assim, que a pior decisão é a não tomada. Porque quando você não toma, chega o próximo ciclo e você não tomou a decisão passada. Olha que louco. E Quantas aí começa coisas a na doer. sua Aí começa a começa doer, a a doer. doer. Sim, quantas coisas na sua vida elas não avançaram porque você não tomou a decisão que você precisava tomar e aí você perdeu o time, chegou a outra estação, aquela decisão lá ela já não tem mais influência nessa estação aqui porque ela é uma decisão daquela estação. Olha que louco, velho. Aquilo era para você ter tomado naquele momento. Então, quando você toma, tipo assim, ela já não tem mais influência. Então, assim, fica Ah, mais uma dica para vocês. Além de você ter um equilíbrio e além de você aprender a fechar os ciclos, aprenda a tomar decisões. aprenda O que é a isso? acender a luz. Não, tô brincando. Aprenda a tomar decisões, com certeza. Aprenda. É, deixa eu só fazer um complemento disso que eu acho que vai fechar com todo sentido, assim. Não tomar uma decisão em um fechamento de ciclo, quando, né, você começa a perceber que chegou o fim de um ciclo, é como se você estivesse no mar, quando a maré está baixa. Eu pensei isso agora, tá? Como se você estivesse no mar e a maré está baixa, e a maré subiu e você não levantou e saiu do mar. Tipo isso. É tipo Exatamente. isso. Você É isso perdeu que o vai time, acontecer. Você velho. vai morrer afogado. Não, você vai morrer Sim, afogado. sim. Porque isso vai começar a te sufocar, não tem como. A maré vai subir, e se você não levantar e não sair dali naquele momento, você vai morrer afogado. E aí aqui, eu tô falando bem assim, né? A gente tá vivendo muito esse momento na quarentena, né? Do momento certo de agir, do momento certo de voltar ao novo normal, que já não vai voltar ao normal, mas a construir um novo normal, né? A entender que isso, que esses passos, né? Eu até hoje estava falando com a Rafa e comentando assim, né? Que ontem eu mostrei para ela, né? A minha agendinha de junho, né? Que a minha agenda ela tem que estar propositiva e adequada ao momento. Porque senão eu fico com o barquinho à deriva, a maré sobe e leva o meu barco. Sim. A maré sobe e leva o meu barco. O pescadorzinho deixa ali o negócio e quando vê, foi. E aí já era. Às vezes pode ser tarde, né? Pode ser bem Sim. tarde. Bem Eu tarde. acho que, Então, acho que esse exemplo essa aí é top importância demais, velho. Você entendeu chegou o a cair para time. trás. Sim, você entendeu o time da mãe. Eu vou dar esse exemplo várias vezes nas próximas lives agora. Você realmente, você precisa. Tem um livro que eu li, que é E Agora, né? Que é Time Perfeito, que é muito legal. Ele ensina isso e é isso que você está falando e aconteceu na sua vida, né? Você não viver de decisões passadas, que às vezes você acaba errando numa decisão passada, não viver de estações passadas, não viver de ciclos passados e não perder o time para depois você não ser sufocado pela maré. Então, existe o time para as coisas. Eu sei que, às vezes, é uma pressão muito grande. Ah, Stefania, as pessoas sempre me perguntam. Eu sei que a galera vai perguntar, cara, mas é uma pressão demais. Então, às vezes, sabe? Todo mundo já perdeu o time em algum momento na vida. Isso é fato. Só que Sim, você tem que aprender com os times que você perdeu para você não perder mais, porque prejuízos de alguns times, cara, eles demoram anos para serem recuperados. O prejuízo de uma estação ruim na sua vida perdida. pode perdida
pode demorar 1 ano, 5, 10, 15 anos. Uma decisão errada, ela vai influenciar no teu futuro. Entendeu? Por isso é que eu sempre digo, mude os seus hábitos e os seus hábitos eles vão te direcionar para decisões mais inteligentes. Então, assim, quando a gente fala aqui de estação, de momento da vida, o que a gente está querendo te dizer é que você não pode perder esse timing da estação. Você precisa, primeiro, agradece a estação que você está, né? Comece, cara, porque o outono, a primavera, o verão, o inverno, todos eles têm a sua beleza. Quando a gente fala de ciclo das estações da vida, do mundo. A Silvana estava falando, cara, o sul é uma das coisas mais belas do mundo quando está no inverno. E é por isso que ele tem a sua beleza específica. Mas se você for olhar também para um lado de praia, tem a sua beleza do sol das pessoas. São dois extremos que têm a sua beleza. Se você aprende a apreciar as estações que você está vivendo, qual que é o momento, qual que é o time que você está vivendo, quais que são as lições que você pode pegar e aprofundar dentro de você para se tornar uma pessoa melhor e te conectar com o que a gente fala aqui, que é o seu destino. As decisões certas, nas estações certas, elas vão te conectar com o seu destino certo. Com certeza, com certeza. E essa aceitação dos ciclos, né, ela é muito importante, né, porque senão eu fico brigando, né, tipo, ontem eu dei uma brigada, tipo assim, meu Deus, que frio, não, é um momento de introspecção, então, se tá frio, talvez não seja a hora de estar na rua, talvez não seja a hora de acordar às 5 da manhã e malhar, sabe, talvez esse acolhimento, peraí, vamos olhar para o que é ser alta performance. Ninguém aqui é uma máquina, né, para ser uma alta performance o tempo inteiro. Então, a natureza não é uma máquina, né? Ela é muito perfeita, né? Ela funciona muito perfeitamente, mas nos ciclos dela, ela não faz sol o ano inteiro. Quer dizer, ela até faz, né? Mas enfim, vem a chuva lá e tapa. Mas assim, ela não fica numa estação o ano inteiro. Então, por que eu, ser humano, tenho que ficar se eu sou parte disso? Se eu sou parte disso. De novo, tem ciências aí que nos ensinam através da natureza. E nós somos parte dessa natureza, né? Nós somos parte desse todo. E nós, muitas vezes, sofremos porque estamos em desequilíbrio. E porque não estamos sabendo fechar um ciclo. E, de novo, né, muita gente deve estar sentindo isso nesse momento. Fechar um ciclo pode ser uma das decisões mais importantes que você pode tomar na sua vida a partir de hoje. Decidir fechar um ciclo na sua vida, sacou? A gente vem falando aqui em várias conexões e falando que conecte com o seu destino. E possivelmente a maioria das pessoas ainda não se conectaram com o seu destino porque ainda não fecharam ciclos passados, entendeu? Tem estações passadas ainda influenciando no seu futuro. E olha, a nossa vida de hoje é consequência de atitudes, ações, palavras e pensamentos que nós plantamos lá atrás. Então está na hora de você começar a fazer uma nova plantação, você viver novos ciclos, viver novas etapas, viver novas estações, viver uma nova temporada na sua vida. E eu deixa eu te dizer uma coisa, você que está do outro lado da telinha. Cara, a página está em branco. Você como a Silvana sempre fala, é o co-criador da sua própria existência e do seu próprio destino. A oportunidade. Dá para escrever qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. E independente, a sua vida, ela não só começa no verão, ela não só começa na primavera, ela pode começar uma nova história agora, no inverno, onde você está vivendo. Você que decide isso. É você que toma essa decisão de, no inverno, no meio de uma grande turbulência, você tomar uma decisão de mudar, de fazer algo diferente e de ser uma pessoa diferente. A gente vem falando isso aqui e o nosso objetivo sempre aqui é fazer com que você se conecte com o seu destino. E nós estamos trazendo os insights para fazer com que você não perca no seu ponto cego e talvez fechar um ciclo seja um ponto cego seu. Você está procurando tantas coisas, cursos, várias coisas, mas na verdade é só fechar um ciclo para você fazer essa transição para a estação que está te esperando, com primavera, verão, não sei. O que você gosta? Está te esperando de braços abertos para te receber na nova estação. É verdade. Você sabe que eu vou fazer mais uma vez a analogia da horta, né?
Legal. Eu estou muito conectada com a horta daqui de casa, né? Como você bem percebeu. Mas assim, o que que acontece? Ela é muito similar a essa questão da conexão com o destino, né? Eu antes falei da poda, né? Que ela dá muito rápido, né? Tu poda, ela já nasce de Aham. novo, né? E tem aquelas coisas que talvez eu vá plantar agora e que vai levar 2, 3 meses, talvez até 6 meses, talvez em um mês já brote, né? Mas o fato é que, se eu não plantar coisas novas nessa horta, vai chegar o momento em que eu não vou ter o que buscar ali. Sim. Se eu não plantar, não regar, não botar adubo, não, né, não tem jeito. Então, assim, só vai nascer ali o que eu plantar. E isso E- parece besta falar isso, até quase assim, tipo, parece Sim. óbvio falar isso, mas não tem nada de óbvio, porque é aquilo que eu falei da listinha de metas e sonhos do mês de junho. O que você está plantando nessa listinha? Nada? Ou o que você está plantando? Olha para a sua lista de prioridades do mês de junho. Ela se conecta com o seu destino, com o destino, com a vida que você quer criar, com a vida que você quer co-criar. Se não, rasga e faz de novo, e amanhã é um novo dia, recomeça. Hoje ainda é um dia, né? Sim, sim. Mas assim, recomeça e vamos lá. Porque assim, talvez você pode coisas que daqui a 3 terminaram, e talvez daqui a um mês, talvez daqui a 2 meses. A questão é, se você não plantar nada de novo ou de diferente agora, daqui a 2 meses você vai ter se arrependido de não ter começado, e talvez já seja tarde, talvez já não seja mais o período de plantio, talvez você tenha perdido um timing, talvez, enfim, talvez. Talvez já tenha, enfim, caído aí a água, né? O mar já tenha baixado. Essa, essa, Então, essa, é em essa metáfora vai tempos. ficar na minha mente. Gostou, né? Gostei. E eu inventei agora. Mas ela é bem verdadeira mesmo. Eu falei de coração, assim, dessa importância de saber a hora de sair, né? De saber a hora de deixar o palco, né? Saber, tem uma Eu, frase que eu li. Pode falar. Não, eu até fiz um post ontem, que se o pessoal for lá olhar, eu falei que para mim junho era um mês de bastidores, né? E que não significa não estar trabalhando muito, né? E atendendo meus clientes, enfim, e fazendo as coisas aqui, cuidando dos assuntos da Nel Hub, mas significa um momento de olhar para dentro também, um momento de olhar para as coisas que eu tinha que fazer que estavam pendentes em relação a mim, ao meu corpo, em relação às minhas metas, em relação aos meus sonhos pós esse cenário. Então, assim, não que quando eu estou aqui no palco eu não esteja fazendo isso, eu também estou fazendo isso, mas não é isso 100% do tempo, não nesse momento. Então, é uma questão de estação também, né? Então, quem Sim. quiser entender um pouquinho mais esse lance da estação, ali no post que eu fiz sobre junho ser um mês de bastidores, é uma foto que eu tô com uma plaquinha, parece até a tua plaquinha aquela, uma plaquinha de gravando, onde eu estou falando disso, assim, dessa importância de pensar assim, poxa, a nossa vida ela tem no mínimo 10 pratinhos, no mínimo 10 papéis. Eu estou equilibrando esses pratinhos, eu estou tendo equilíbrio, eu tô alimentando todos essas boquinhas que dependem de mim, ou eu estou alimentando só uma boca? E não é a minha ainda, por sinal. Entendeu? Então é muito importante esse olhar atento de, peraí, eu tô alimentando todo mundo ou tem alguém que vai morrer de fome daqui a pouquinho? Muito E aí louco. aqui Muito, pode muito ser, pode reflexivo. ser a sua saúde que vai morrer de fome, Sim. pode ser coisa simples, tá? Teve até uma cliente minha que eu atendi semana passada que a gente chegou numa conclusão assim, gente, parece simples, mas ela estava adiando uma coisa no dente dela. E aí, através enfim, de um método lá que eu uso, eu descobri isso, que ela estava adiando uma pendência bem grave com o dente dela. E aí, aquela hora que você bate na mesa e diz, espera aí, você vai esperar dar uma dor de dente? Você lembra como é que é uma dor de dente?
É Você horrível. vai esperar isso acontecer para ir atrás da solução e se colocar na agenda? Isso também tem muito a ver, isso é a estação da vida, Sim. sabe? Saca? E tipo assim, eu só descobri porque eu apliquei uma metodologia lá que é muito, muito boa. E aí eu falei, tem alguma coisa errada com o seu dente? Sim, tem. Muito grave, muito errada. E aí eu digo, poxa, você está esperando o quê? Você está esperando a coach mandar sem fazer, sem cuidar dos dentes? Mas assim, gente, às vezes é de novo, pensar assim, ó, eu tenho 10 bocas para alimentar, né? A minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, a minha saúde mental, a minha saúde financeira, né? A minha saúde intelectual. Eu estou alimentando as minhas 10 boquinhas? Por exemplo, uma coisa que eu não estava fazendo num determinado momento da minha carreira, mesmo aí na Caixa. Eu não estava alimentando o meu intelecto. Eu não estava fazendo. Eu tinha me formado na pós-graduação e adeus, bye bye. Estudar o quê? Já estudei, já fiz graduação e pós-graduação. Meu amor, Alimento. do jeito que o mundo está, em 6 meses você já está defasado. Se você não estudou nos últimos 6 meses, se você não alimentou essa boquinha, você já está ficando bem, bem, bem para trás. Top. Isso aí, ó. Então, acho que fala disso também, entendeu? Desse olhar do equilíbrio. Esse equilíbrio das estações, da natureza, fala disso, né? Das boquinhas. Legal. A gente vai encerrar por Faz aqui, pessoal. sentido? Acabou, faz todo sentido. Inclusive, eu vou falar isso amanhã lá no meu trabalho sobre se você tem 6 meses que você não se alimenta com nada, você já está defasado. Se você quiser me chamar, eu falo com eles, viu? Muito legal. Sim, mais uma vez, muito bom fazer uma live com você. Hum. Galera, equilíbrio, decisões, fechar ciclos, isso vai fazer com que você se conecte com o seu destino. Beijo no coração, beijo de todos. Dá uma moral pra gente. Obrigado aí para todo mundo que esteve aí na nossa Beijo, live. gente. Dá um, Obrigada, dá um, viu? dá um print aí que o meu tá enrolado aqui, não tem como. Beijo, saudade de Beijo, você. gente. Obrigada. Adorei estar com vocês de novo. Tchau, tchau. Tchau.